O comércio eletrônico no Brasil movimentou em 2013 cerca de 30 bilhões de reais. Mas apesar da distribuição das mercadorias atingir todas as regiões do Brasil, principalmente aquelas mais distantes dos grandes centros, a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, beneficia apenas os estados onde as empresas que realizam as vendas estão localizadas. Está em análise aqui na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que altera essa situação, determinando a divisão do recolhimento desse imposto entre o estado que vende o produto e o que o recebe. Esse é o tema desta Palavra Aberta, que recebe hoje o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputado, pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta. E eu queria começar perguntando para o senhor, então, como é que está essa negociação? Porque eu imagino que os estados que concentram essas empresas não queiram abrir mão dessa arrecadação. Foi um debate rico, demorado, mas me alegro muito em poder ter participado ativamente desse debate. Eu sou autor da PEC 71, que foi uma PEC que foi apensada, a PEC 197, do senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul, onde nós resolvemos, graças a Deus, chegar a algum acordo, incluindo, inclusive, os estados de origem, principalmente o estado de São Paulo, que é o estado mais beneficiado com a situação vigente. Os estados mais prejudicados são os estados menores, chamados de estados consumidores. O modelo do imposto sobre circulação de mercadoria no Brasil é um equívoco. O normal de uma mercadoria que circula é que você trabalhe com o IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Logo, o imposto ele deveria ir para o estado onde o cidadão comprou o produto, onde ele está consumindo, e não o inverso, onde você está produzindo, que é o que acontece hoje. Então, foi diante disso que eu apresentei esta PEC. Nós conseguimos acordar com vários estados, depois de um longo debate. Tivemos a felicidade de ter o deputado de Sergipe, do PT, Márcio Macedo, como relator desta PEC. Ele muito cuidadoso, muito paciente, finalmente conseguimos chegar a esta redação final. A PEC do senador Delcídio do Amaral é uma PEC que não, digamos assim, respondia aos nossos anseios, porque essa PEC, que é a 197, ela trabalhava somente com o imposto interno, para compreender melhor. Nós tivemos aí em 2013 um valor em torno de 30 bilhões de recursos, 30 bilhões de reais, que transitou pelo meio eletrônico. E essa circulação, ela não está prevista na Constituição, porque em 88 não tinha comércio eletrônico, não tinha internet. Nós temos hoje em torno de 80 milhões de internautas, que todos os dias estão acessando as redes e, naturalmente, estão comprando. E hoje, como está o sistema, esse recurso, que chega em torno de 5 bilhões ano, está ficando praticamente em 1, 2, 3 estados da federação. Porque são os estados que concentram as empresas sedes. Concentram as empresas sedes. Porque o consumo é feito em todo o país. Agora, as empresas elas terminam se localizar nos grandes centros. Então, ainda que tenham centros de distribuição localizados em outros estados. Mas aí a sede ficando lá no grande centro... O CNPJ da empresa está lá. O CNPJ é lá no grande centro. Então, esse recurso estava sendo concentrado todo no grande centro. Eu sou do Piauí, dialoguei com o secretário de Fazenda. O Piauí vem perdendo, ano, em torno de 150 milhões de reais. De comércio eletrônico. Só no comércio eletrônico. Fora, eu ia perguntar para o senhor, quando as pessoas começam a consumir na internet, elas deixam de comprar em lojas reais, né? Lojas físicas, eu digo. Naturalmente. Como eles reduzem a sua compra presencial, há um estímulo ao desemprego. Quer dizer, nós estamos perdendo duas vezes. O consumidor não está indo à loja comprar a sua geladeira, comprar o seu relógio, a sua camisa. Se a empresa está reduzindo a sua venda, ela está demitindo. E o segundo prejuízo é que eu estou comprando pelo comércio eletrônico, estou perdendo o emprego e estou perdendo o imposto. Quer dizer, dois prejuízos nós estamos tendo.
Então, o que nós estamos fazendo é corrigindo isso, porque o comércio eletrônico ele é uma realidade, é um comércio cômodo. Você hoje, no meio da madrugada, muito à vontade, entra através do seu computador numa rede e visita centenas, milhares de lojas. Temos hoje em torno de 5 mil lojas virtuais, aliás, 45 mil lojas virtuais. Quando nós tínhamos, no começo da década de 2000, nós tínhamos 5 mil lojas virtuais. Então, tem um crescimento vertiginoso das lojas virtuais. E, enquanto isso, o imposto ficando praticamente todo concentrado no grande centro. Então, o que nós acertamos foi a distribuição entre esse ICMS para compreender melhor. Se eu tenho um produto que eu comprei pelo comércio eletrônico, o imposto interno, lá em São Paulo, é de 7%. E o imposto interestadual, que é aquele imposto que é aplicado, que seja de 17%, então 7% fica em São Paulo e 10% irá para o Piauí. O que significa que não há bitributação, não tem um tributo novo, nós estamos apenas pegando o mesmo imposto que você já paga na hora da compra da mercadoria e estamos, neste momento, dividindo. Parte é o imposto interno, parte é a diferença do imposto interestadual. Essa é exatamente o substitutivo feito pelo deputado Márcio Macedo, ao contrário do que fala a PEC 197, que era a PEC que veio do Senado, que ela tratava somente do imposto interno. E nós tínhamos uma discordância muito grande sobre essa posição. Daí eu quero agradecer ao meu grande amigo, o deputado Márcio Macedo, que acolheu a minha PEC, utilizando-a como substitutivo para poder exatamente aprovarmos isso lá na comissão especial. Lá nós fizemos um acordo para dividir este valor em 5 anos. Então, 20% será aplicado em 2015, 20% em 2016, 2017, 2018. Quando chegarmos a 2019, nós conseguimos o nosso objetivo, que é alcançarmos 100% da diferença entre o imposto interno e o imposto interestadual. Ora, naturalmente, nós vamos estar reduzindo os prejuízos que o nosso Estado está tendo, infelizmente, todos os meses. Agora, deputado Assis Carvalho, o senhor acredita que é só a questão de impostos que precisa ser melhor vista em relação ao comércio eletrônico ou durante essas discussões surgiu algum outro aspecto que precisa ser ainda regulado? Veja só, nós temos uma situação que nós precisamos ter uma reforma tributária nesse país. É o sonho de todo parlamentar e da sociedade brasileira. Agora, eu sonhar que nós vamos conseguir isso num curto espaço de tempo é uma utopia. Então, como nós não estamos conseguindo fazer a grande reforma tributária, nós temos que fazer a reforma tributária pontual. É o caso do comércio eletrônico, é a situação, por exemplo, dos royalties do petróleo, que também nós estamos lutando para que este recurso não fique todo concentrado no Rio de Janeiro, o comércio eletrônico seria em São Paulo. Então, nós estamos fazendo um esforço para cada ponto desse, a gente ir administrando e humanizando a distribuição deste valor. Agora, depois da PEC aprovada, e acredito que será aprovada até por unanimidade no plenário, porque nós só tivemos um voto contra na comissão, mas fizemos um acordo com o Conselho da Fazenda, né, são os conselheiros nacionais, que é o CONFAZ. Nós estamos acreditando de que esta PEC será aprovada com ampla maioria. Agora, depois de aprovado, nós vamos ter que fazer as regulamentações específicas. Como trabalhar para poder acompanhar essa tributação, a divisão desses valores. Aí cabe exatamente, depois de a lei estabelecer, cabe cada estado, principalmente o estado que será beneficiado, a correr atrás para proceder à regulamentação. De qualquer maneira, a PEC é a grande saída. Nós estamos resolvendo uma situação que era reclamada há décadas, desde quando nós iniciamos a questão do comércio eletrônico aí nos idos de 90, ali 91, 92, que se iniciou a compra pela internet, houve um crescimento vertiginoso. O crescimento médio ano está em torno de 20%. A previsão é que a gente chegue agora em 2014, final de 2014, entre 35 a 36 bilhões de recursos tramitando por dentro das redes da compra pelos meios eletrônicos. Isso, nós vamos chegar aí a aproximadamente 6 bilhões de valor arrecadado
que não teria condição nenhuma de ficar todo esse valor concentrado somente no Estado da Federação. Obrigada, deputado. É sempre um prazer. Eu conversei com o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, sobre a PEC que redivide a questão da distribuição do ICMS entre os estados que produzem, realizam a venda dos produtos e os que recebem os produtos na questão do comércio eletrônico. Agradeço você que acompanhou a entrevista até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta entrevista ou as demais do Palavra Aberta na internet. O endereço? noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até mais.